Bom dia a todos. Bom dia a todos trabalhador, né? Hoje é dia primeiro e, infelizmente, nós não temos muito a comemorar no nosso país, né? A não ser vergonha, desânimo, né? E sinto começar assim, mas é difícil você ficar indiferente, sabendo que hoje é dia dos trabalhadores e os nossos aposentados que trabalhou a vida inteira hoje está sendo roubado do seu mísero salário, né? Porque eles dão muito pouco para quem trabalhou a vida inteira e ainda pegam o dinheiro dos aposentados. Roubo mesmo isso aí, né? Bilhões, né? Bilhões, né? Não é pouquinho, não. Então, para começar isso, nós vamos ver Miqueias 2 contra os usurpadores, os corruptos. Eu não podia passar esse dia em branco, né? E só falando as coisas boas que as pessoas querem ouvir. Mas realmente tá demais aqui no nosso país, tá demais mesmo, né? Só a mão de Deus para dar um jeito, tá? Então nós vamos ler Miqueias 2 contra os usurpadores. Então vamos. Ai, ó, presta bem atenção. Ai dos que vivem maquinando a maldade, planejando seus golpes, deitado na cama. E só o dia amanhecer, eles vão executar, porque está ao seu alcance. Eles não têm dó, não têm pena, não têm misericórdia dos pobres e oprimidos. Se eles desejam um terreno, roubam-no. Querem uma casa, ficam com ela. Quer seu salário? Eles pegam. Tomam posse da casa e do dono, do terreno e do proprietário. Cobram impostos altíssimos, da qual você não pode pagar, né? Por isso mesmo, assim diz o Senhor, eu estou maquinando contra essa gente uma desgraça. Dela não poderás afastar o pescoço. Não é porque eles estão num cargo elevado acima de todos que eles acham que eles são semideus aqui na terra. Deus pode derrubar eles como uma folha seca do mais alto grau que eles se encontram. Nem poderás andar de cabeça erguida. Aquele será mesmo um tempo de miséria. Naquele dia vão caçoar de vós, cantando este lamento. Fomos invadidos e liquidados. A propriedade do meu povo foi alienada. Quem irá devolvê-la? Gente, Deus não se alegra com isso. Deus está muito irado. Deus não vai deixar em vão isso aí, não. Passar em vão isso que eles fizeram contra o seu povo, sofrido e oprimido. Abacuque já falava isso sobre a desigualdade social, aqueles mais fracos que são roubados e não podem fazer nada, porque os que estão lá em cima acham que manda e desmanda na vida do povo, né? Então, ó, fomos invadidos e liquidados, a propriedade do meu povo foi alienada, o salário do meu povo foi alienada, foi roubada. Quem irá devolvê-la? Com certeza eles não vão querer devolver. Invasores estão sorteando as nossas terras. Por isso mesmo, nenhum dos teus terá um lote na comunidade do Senhor. Então, aqui está assim, gente, muita humilhação para aqueles que trabalharam a vida inteira, muita humilhação mesmo, né? E Deus não se alegra com isso. Deus pode ter certeza que Deus irá fazer o quê? Vai fazer um mover muito grande, né? Porque não é justo. Em vez deles estar lá em cima, olhar os pobres, olhar os mais oprimidos, procurar dar uma aposentadoria justa. Com esse salário que você ganha, você vai no mercado, o que você faz? Nada. Vai na farmácia, tem muitos que largam seu salário inteiro na farmácia, que eu já vi. Porque eles ganham tão pouco, o remédio tão caro, que eles não podem sobreviver. Um tem que ajudar o outro. Aí vem esses infelizes desses políticos roubando o povo. Isso não pode ficar impune, tá? Já foi longe demais, eu acho que foi longíssimo. Deus tem que colocar a mão,
né? Então, aqui está o oráculo de Abacuque, a oração de Abacuque, em meia lamentação, que hoje não é um dia da gente festejar, é um dia da gente lamentar, colocar uma roupa de saco, colocar a cara no pó e pedir para Deus justiça do céu, justiça divina, porque é a única coisa que nós podemos fazer, né? Pedir a justiça de Deus ao nosso favor, tá? Então, diante disso, nós vamos ler Abacuque 3, tá? É uma oração. Ouve, Senhor, ouvi falar, Senhor, da tua fama. Aprendi a respeitar as tuas obras, ó Senhor. Faz-o reviver agora nesses anos, manifesta-o. Mesmo irado, não te esqueças do perdão. Nosso Deus vem do lado de Temã, surge todo santo lá na montanha de Fará. Seu esplendor cobre o céu, o seu louvor enche a terra. Seu brilho é como o clarão do dia, seus raios de palmas de suas mãos, aí está guardada a tua força. Caminha entre a peste, adiante dele no seu rastro a epidemia. Quando ele para, estremece a terra, dá uma olhada, o povo estremece. As montanhas eternas esborroam, as serras antigas se desmancham. Sempre foi assim seu caminhar. Vi as tendas de Cusã tomadas de aflição. Estão desesperados os acampamentos da terra de Madiã. Será contra os rios que teu ódio se inflama, Senhor, e contra o mar o teu furor, e contra eles que montas em teu cavalo ou em teu carro invencível, é contra eles que tiras o arco do estojo. Gemidos virão da cidade nova e das colinas grandes lamento. Gemam cidades de pilão, pois acabaram os mercadores, foram eliminados todos os cambistas. Naquela ocasião, com lanterna, passarei em revista Jerusalém, para acertar as contas com aqueles que, encharcados de vinho, dizem para si mesmo: o Senhor não faz o bem nem o mal, pois suas riquezas serão confiscadas e suas casas demolidas. Construirão casas, mas nelas não vão morar. Plantarão vinhedo, mas do seu vinho jamais beberão. Então Deus vai, com certeza, vai vingar-se daqueles pobres e oprimidos, daqueles que foram roubados, daqueles que não mereciam toda essa crueldade contra si. Deus, ninguém conhece a grandeza de Deus, o poder de Deus, né, gente? Era um dia para a gente estar festejando, alegre, mas nós estamos praticamente coberta de vergonha. O nosso país está num lamaçal sem fim, está coberto de vergonha. Você não vê uma notícia boa, você não vê nada de bom acontecer, né? E nós temos que fazer o quê? Nós temos que confiar em Deus, que Deus, só Deus para nos tirar desse lamaçal que nós se encontramos, das mentiras que nós ouvimos o dia inteiro, dos enganos, dos roubos, nada de bom, viu, gente? Nada. Então eu peço para vocês nesse dia fazer uma grande oração para Deus restaurar o nosso país, devolver a felicidade para o seu povo sofrido, tá? O seu povo que anda sendo muito judiado, não tem nem dinheiro para comprar nada, ainda são roubados, né? E depois ainda querem dar uma de bonzinho, de santinho em cima dos pobres. Isso é injustiça social muito grande. Não dá para você ficar inerte e achar que está tudo certo, né? Miqueias, eles nos ensinam a esperar. Eles ensinam a nós esperar em Deus, que Deus pode nos mudar a nossa sorte. Só Deus mesmo para pôr a sua mão poderosa sobre a cabeça daqueles, né, que rouba na cara dura os pobres e os oprimidos. Então,
Nós vamos colocar em oração. Hoje eu nem vou falar muito, que não tem nem muita coisa para falar, sabe? A indignação é grande mesmo. Não tem como a gente ficar bajulando ninguém. Nós não podemos bajular, gente, jamais nenhum político. Nós temos que ver, os brasileiros têm que lutar pelo seu bem-estar. Você votou, você tem que cobrar de quem você pôs lá em cima. Se aquela pessoa não está fazendo nada que presta, que saia então, né? Que tenha dignidade de sair, que é a melhor coisa, tá? Então vamos orar. Vamos pedir para Deus justiça, viu, gente? Então vamos. Hoje é dia dos trabalhadores, nós não temos muito a comemorar. Mas nós vamos clamar a Deus por justiça, clamar. E vamos confiar que Deus pode nos mudar a nossa vida. Tá? Senhor Deus Todo-Poderoso, hoje é dia dos trabalhadores, Senhor. Mais uma vez estamos aqui, Senhor amado, orando, clamando, Senhor amado. Nós, infelizmente, não temos a comemorar, Senhor. O Senhor viu, Senhor amado, o desfalque bilionário que deram nos aposentados, dos seus ungidos que trabalharam a vida inteira, Senhor, e são roubados na cara dura, Senhor. Eu peço para o Senhor, nesse dia, justiça contra os fracos e oprimidos, que a justiça venha do céu, porque eu não espero justiça aqui na terra, eu espero só apenas a justiça de Deus, daquele que pode fazer tudo e mudar a nossa história. Que aqueles que se acham semideuses aqui na terra, Senhor, que o Senhor coloca a tua mão poderosa na cabeça deles hoje, Senhor. Eu quero justiça de Deus, Senhor, contra os fracos, contra os oprimidos, contra aqueles que estão presos injustamente, Senhor, contra aqueles que não têm a quem recorrer a não ser a Ti. Quantos estão agora de joelho, clamando, Senhor amado, pois eles não têm mais fé na justiça da terra, Senhor, mas nós temos fé na justiça de Deus. Eu peço a Ti, Senhor, que todos aqueles que tramam dia e noite contra os Teus ungidos, contra os inocentes, Senhor, que os anjos do Senhor os persigam dia e noite, Senhor, que eles mesmos caiam na própria cova que eles abriram, Senhor. Não tenha misericórdia deles, Senhor, porque eles não tiveram misericórdia dos teus filhos, Senhor, dos mais fracos, dos mais oprimidos, Senhor amado. Que a injustiça, Senhor amado, seja banida desse país, Senhor. Entra com a tua mão poderosa em Brasília, Senhor. Passa, Senhor amado, no meio dessa nuvem negra espessa que está lá, Senhor amado, e vai fazendo um grande mover nos três poderes, Senhor. Eu quero a justiça de Deus brilhando e raiando nesse país, Senhor. Chega, Senhor amado, de tanta corrupção, chega de tanto engano, chega de mentira, chega, Senhor amado, das mídias, Senhor amado, esquerdista, bombardeando aqueles que não conhece, Senhor amado, a política, não tem conhecimento de nada, Senhor, que usam os pobres para se manterem no poder, Senhor. Arranca, Senhor amado, esses do poder, Senhor. Arranca, Senhor. Eles se acham seguros na mais alta nuvem, Senhor, achando que de lá ninguém arranca eles, mas o Senhor arranca. Que o Senhor faça justiça, meu Pai. Hoje é dia 1º, Senhor, dia dos trabalhadores, e eu clamo justiça de Deus, justiça, Senhor, porque ninguém aguenta mais, Senhor, tanto roubo, tanto engano, tanta mentira, Senhor. Peço justiça, Senhor, justiça de Deus, porque é muito triste ver, Senhor, tanto sofrimento do seu povo, Senhor. Ó Deus soberano, que o Senhor entra, Senhor amado, com a tua mão forte e poderosa. Que hoje faça resplandecer a tua face, Senhor. Faça resplandecer, meu Pai. Não deixe os pobres oprimidos, Senhor, sofrer, meu Pai. Não permita, meu Pai. Tenha misericórdia, Senhor. Eu peço a Ti, meu Pai, que o Senhor cure de uma vez por todo o Bolsonaro, Senhor. Que a mão de Deus
seja colocada na cabeça dele nesse momento, Senhor. Que o Senhor tira, meu Pai, toda obra de magia negra que fizeram contra ele, toda obra de bruxaria, Senhor, que fizeram no intestino dele, Senhor, para que não viesse a funcionar, para que ele morresse de infecção, que o Senhor arranca agora com a tua mão forte, Senhor. Que todos aqueles que desejaram a morte dele, Senhor, que volte para ele 7 vezes a mais. Que a justiça de Deus se faça, Senhor. Se faça, meu Pai, porque os corruptos foram longe demais pelo poder, meu Pai. Eles são capazes de vender a alma para o capeta para ficar no poder, Senhor. Que a justiça de Deus se faça. Que o Senhor limpa o nosso céu, Senhor amado. Resplandeça a tua luz, Senhor. Eu te peço agora, no nome de Jesus e no poder de Deus. Amém. Amém. Muito obrigado. E até amanhã, se Deus quiser, tá? E não tem como a gente não ficar triste, né? Não se emocionar diante de tanta coisa ruim que a gente vê acontecer. E a gente ficar sem poder fazer nada. Ver tudo, tanta coisa ruim e aceitar. Nós não podemos mais aceitar isso. Nós temos que confiar em Deus. Nós temos que pôr na justiça de Deus, porque Deus pode lutar por nós. Tá? Obrigado e até amanhã, se Deus nos permitir. Que a justiça divina se faça nesse país. Obrigado. Até a próxima, se Deus nos permitir. Amém.